Quantos não você já ouviu na sua vida? Com certeza, milhares de não nós já ouvimos na nossa vida, né? Nossa, lamentavelmente, gente, nossa comunicação de aprendizagem educacional, ela foi focada nessa palavra não para, lamentavelmente mesmo, nós usamos o negativo para se afirmar. Quantas e quantas vezes nós colocamos a palavra não antes daquilo que eu quero realmente que seja feito. Você sabe que eu vi um estudo recentemente, é um estudo já antigo, de uma universidade americana, que ela dizia o seguinte, que uma criança, quando chega até seus 7 anos de idade, ela já ouviu mais de 100 mil não. Olha que absurdo, né, gente? Olha que absurdo. 100 mil não. E agora? Como que eu vou educar meu filho? Como que eu vou usar a minha comunicação como líder, como um pai, como um professor dentro de uma comunidade? Como que eu vou expressar aquilo que eu não quero que seja feito para as pessoas? Ou seja, tudo que eu falo, que eu coloco a palavra não, o nosso subconsciente, ele capta tudo aquilo que vem depois do não. Ele não consegue absorver o não. Mas um exemplo para você. Não veja uma maçã vermelha na boca de um elefante branco. Vou repetir. Não veja uma maçã vermelha na boca do elefante branco. O que você está vendo? A maçã vermelha na boca do elefante branco. Por quê? Porque o não é uma palavra abstrata. Ele não significa nada, ou seja, o nosso subconsciente não consegue perceber isso aí e fica o restante. E aí na educação, quantas vezes nós pais, eu mesmo, quantas vezes falei, e você mesmo, de repente, você pode até comentar aqui embaixo, quantas vezes você já usou algumas frases usando não na frente, não passa manteiga no pão, não coloca o cotovelo na mesa, não vai para a rua, não faça isso, não brigue. E o que fica? Tira o não, fica o restante. Passa a manteiga no pão, coloca o cotovelo na mesa, brigue e por aí vai, gente. Agora, como que poderia ser essas frases positivas? É aí que vai dar um nó nos nossos neurônios, vai dar um nó lá. Então, se eu quero que meu filho ele não coloque o cotovelo na mesa, o que eu falo para ele? Filho, coloca os braços numa posição mais adequada. Filho, passa pouca manteiga no pão. Filho, quando eu quero que ele não vá para a rua, que hoje em dia é até o contrário, né? Mas quando eu, eu não quero que ele vá para a rua, o que eu posso falar? Filho, da porta para dentro. Não dá uma travada na mente. Esses comandos, gente, mais positivo, melhora a nossa comunicação, melhora também as tarefas de casa, melhora o nosso relacionamento. Agora, gente, eu posso sim usar a palavra não quando eu quero que algo seja feito. Os grandes vendedores, os grandes líderes em diversas situações sabem muito bem usar a palavra não quando ele quer conseguir algo. Então, por exemplo, você pode falar para um filho, vou dar um exemplo de um filho aqui, né? Se você deseja que ele come toda a comida. Então, de repente, seu filho está com problema de alimentação e ele está comendo ali, mas não consegue comer toda a comida, você pode falar para ele assim, filho, se você não quiser, não precisa comer tudo. Percebe bem a frase. Só que tem que ter uma sutileza em falar isso aí. Se você tem um filho que não gosta de estudar ou não gosta de ler, filho, se você desejar, não precisa estudar agora, estuda mais tarde. Percebe? Eu falei 2 frases e as 2 foram com uma flecha positiva lá no subconsciente dele. Se você não quiser, não precisa estudar agora. Tira o não,
fica, precisa estudar agora. Quando você percebe essa maneira de falar, gente, o ganho é muito grande. E um dia eu estava vendo um vídeo aqui no YouTube e foi até sem querer. Eu vi um líder religioso falando assim: pessoal, a última coleta que teve aqui na igreja foi muito boa. Eu agradeço a todos vocês. No dia de hoje, por favor, não precisa dar tudo que está na sua carteira, mas dê uma oferta muito boa. Olha só, né, gente? Os vendedores, gente, bons são demais. Um exemplo de um bom vendedor. Uma mulher foi comprar uma televisão e a televisão custava aí mais ou menos assim R$ 3.000. Porém, tinha uma televisão do lado que custava mais de R$ 10.000 e tinha tudo que ela queria aquela televisão. Aí o vendedor fez ali toda aquela oferta, falou das qualidades daquela televisão de R$ 3.000 e percebia o olhar da cliente na outra televisão. E o vendedor, no momento, falou o seguinte: olha, senhora, esse televisor aqui de R$ 3.000 é um bom televisor, né? Tem muitas funções muito boas. Aquele do lado ali, que custa R$ 10.000, eu vejo que no momento agora ele não seria útil para a senhora por uma questão, de repente, financeira. Ah, matou, gente. Matou. Ali, o que acontece, gente, quando a pessoa usa essa expressão do não? Ele está dando autoridade para você decidir. Olha, aquela televisão ali, no momento, como a senhora disse, eu penso que não é o momento adequado para a senhora comprar por estar um pouco mais alto o valor. Um outro exemplo também, gente, eu lembro muito bem quando eu peguei o meu primeiro cheque especial da minha vida. E na época, o cheque especial do Banco do Brasil, ele era dourado, ele era bonito, né? O comum, ele era meio cinza, feinho, sabe? Não dava nem vontade de assinar cheque. Hoje nem tem cheque mais, né? Mas eu lembro que foi engraçado, que quando o gerente me deu o cheque especial, fui lá, assinei um termo, né? Eu tinha um valor assim, tipo, sei lá, R$ 3.000 de cheque especial. E o gerente falou a seguinte frase: olha, cuidado para não incorporar no seu saldo, hein? Aí eu falei, claro, pode deixar comigo, né? Eu sei muito bem, né, usar minhas finanças. Não deu uma semana, já estava incorporado no saldo. E mais recentemente, né, uns 15 anos atrás mais ou menos, num banco lá em São Paulo também, eu recebi um cartão de crédito de um valor, né, do cartão, como eu tinha uma academia, um valor altíssimo, sei lá, como fosse hoje, uns R$ 25.000 de um valor de cartão de crédito. E quando eu fui receber esse cartão de crédito na mão da gerente, aconteceu a mesma coisa. Eu já sabia disso. Aconteceu a mesma coisa. Ela me deu o cartão de crédito, eu tirei no envelope, assinei um termo lá, e ela disse o seguinte: cuidado para não incorporar no seu saldo. Falei, ok, pode deixar, né? Eu sei muito bem lidar com isso. Dá 10 dias, você está até aqui com o cartão de crédito. Por quê, gente? É uma frase, cuidado para não incorporar no seu saldo, né? Cuidado, incorpora no seu saldo, né? É algo que entra com uma flecha no seu subconsciente. Eu penso que vários profissionais, gente, eles não fazem de propósito, não existe maldade nisso aí. Existe uma habilidade da comunicação quando realmente você deseja que aquela pessoa faça aquilo que você pretende fazer. Olha que coisa interessante. Há pouco tempo atrás, falando com a cliente, aqui mesmo em Portugal, sobre a palavra não, né? Que ela estava com um problema que o filho chega da escola e joga a roupa no chão. E todo dia, não joga a roupa no chão. Aí o filho vem, joga a roupa no chão. Ela falou, Gil, como é que eu falo com meu filho para que ele possa aprender isso? Você talvez deve assistir aquele filme, Karate Kid, que o mestre ele é um zelador de um prédio, e é o Jack Chan. E aí ele percebe que a mãe tem um probleminha com o filho, que o filho chega, joga a blusa no chão. E aí ele bate o olho, os mestres geralmente eles fazem esse trabalho
né, de associação, né, usa muito esses princípios de associação das artes marciais para educar. Ele percebeu aquilo, e aí, como o garoto, por outra necessidade, quis aprender a lutar karatê, ele usou exatamente o gesto do karatê associado com o movimento de tirar e colocar a blusa, colocando no cabide. O que ele fez? Ele fez uma associação dos movimentos com a educação de colocar o casaco no cabide. E isso transportou esse movimento para quando ele chegava na casa dele. E aí assim foi feito. E a mãe dele todos os dias falava: não joga o casaco no chão. E ele, com essa expertise, fez com que o garoto aprendesse o movimento das artes marciais, juntamente colocando o casaco no cabide. Então, nós, gente, na nossa casa, você como professor, a gente pode usar muitas habilidades, de repente, lúdicas, para ensinar o nosso filho, ou ensinar o nosso aluno, ou mesmo na empresa, quando você deseja algo interessante com essa associação, ou mesmo usando o não quando você deseja algo. Então, com essa senhora, eu passei para ela esse exemplo. Filho, coloque o casaco no cabide. Não é mais assertiva, gente, não é uma frase mais que vai fixar mais dentro do subconsciente, e com certeza você vai ter um êxito maior, melhor, sem muito desgaste. Se serve para todo mundo, se dá 100% certo, às vezes sim, às vezes não, mas pode ter certeza, gente, usando os termos mais assertivo e positivo, o êxito é sempre melhor. Se está fazendo sentido para você esse conteúdo, eu peço a você aqui o seu joinha e também, se você não é inscrito no meu canal, ajude, inscreva. Eu vou deixar também aqui o link de um vídeo que eu gravei falando o que é hipnose clínica. Assista lá, penso que você vai gostar. A você, meu forte abraço, um beijão grande no seu coração. Até o próximo vídeo.